Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Almanac da Cybercultura. E o tema de hoje é um tema muito interessante para você que sempre pula aquelas letrinhas lá que aparecem quando você vai baixar um aplicativo, quando você vai se inscrever no Facebook, quando você vai abrir um canal no YouTube, por exemplo. Você bota lá no final e clica em concordo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que são aquelas letras lá escritas, aquele monte de texto colocado lá? Eles são os termos e condições de uso. Brasil, não pode só concordar e deixar pra lá. Tem que ler o que está escrito lá e é muito importante. Se você não faz isso, eu vou te explicar aqui alguns dos motivos pelos quais você deveria fazer. Os termos e condições de uso, ou os termos de uso, eles estão ali para firmar um contrato entre você e aquele site, aquele aplicativo. Então é muito importante que você saiba o que está escrito ali. Não confunda os termos de uso com as políticas de privacidade. Esse erro é muito comum, porque as políticas de privacidade geralmente estão dentro dos termos de uso, mas elas são coisas bem diferentes. A política de privacidade, ela mostra a forma que a empresa cuida dos dados privados dela, se esses dados são vendidos, se não são. Então, isso é uma coisa que você também deveria ler, para saber se tudo que você faz ali naquele aplicativo, naquele website, está sendo vendido ou está sendo passado para terceiros. Mas os termos de uso, eles explicam as regras, os deveres e os direitos de cada um, tanto da organização quanto seu como pessoa física. Várias e várias vezes a gente se depara no Facebook, por exemplo, com algumas imagens que não nos agradam, que não deveriam estar ali. E esse tipo de coisa é responsabilidade de quem? Do usuário? Da empresa? Esse tipo de coisa é explicado nos termos de uso. É muito importante você saber o que você pode fazer naquele website, naquele aplicativo e o que você não pode. Os termos de uso, eles servem para te ajudar e ajudar também a empresa. Pode acontecer de ocorrer algum problema, de você querer entrar na justiça contra essa organização. Então os termos de uso, eles servem para deixar bem claro o que pode e o que não pode ser feito, o que a empresa se responsabiliza, o que ela não se responsabiliza, qual é o objetivo dela. Então é importante que você leia, não passe só para cima e concorde, porque tudo que está ali pode te ajudar no futuro. Os termos de uso, eles servem para te respaldar, para te dar segurança. Algumas empresas não sabem utilizar os termos de uso de uma forma correta. Às vezes eles não deixam claro o objetivo, as regras de conduta. Mas é importante você saber que mesmo que os termos de uso não sejam claros, você tenha conhecimento deles. Porque caso surja algum problema, você está respaldado. Algumas organizações têm o costume de mudar os termos e condições de uso durante sua existência. Mesmo que esses termos sejam alterados, eles são obrigados a te informar dessas alterações, para que você esteja ciente das novas atualizações dos termos e condições de uso. Como eu disse anteriormente, os termos de uso não são as políticas de privacidade. Os termos de uso, eles aglobam todas as responsabilidades, tanto do usuário quanto da organização. As políticas de privacidade, elas servem para respaldar você e a sua privacidade. O Marco Civil da Internet, por exemplo, reconhece as políticas de privacidade como uma das condições dos termos de uso. Então é muito comum que essa confusão aconteça, que você ache que as políticas de privacidade e os termos de uso são a mesma coisa. Privacidade é um direito seu, respaldado em lei. Termos de uso são tudo o que você tem direito, as regras de conduta, os seus deveres como usuário daquele website ou daquele aplicativo. Então é bom reconhecer essa diferença. Mesmo que as políticas de privacidade estejam dentro dos termos de uso, elas não são a mesma coisa. Agora eu vou dar um exemplo prático dessa diferença entre os termos de uso e a política de privacidade. O Facebook recentemente se envolveu no escândalo com a Cambridge Analytica. Esse caso é um caso das políticas de privacidade, porque neste caso foram utilizados bancos de dados privados da organização Facebook pela Cambridge Analytica para beneficiar nas eleições. Porém, nesse caso, a gente pode notar que o Facebook pode ter em seus termos de uso que os bancos de dados podem ser vendidos a outras organizações. Caso isso não esteja claro em seus termos de uso
e nas políticas de privacidade esteja sendo dito que os dados são privados, o Facebook está completamente errado, porque ele não poderia ter feito isso, como foi o que aconteceu. O Mark teve que responder ao Senado americano. Este caso também pode ser analisado pelos termos de uso. Por quê? Se estiver claro nos termos de uso que todos os dados gerados pelo Facebook pertencem à organização, então a organização tem o direito de vender estes dados. Se na política de privacidade estiver escrito que esses dados são privados, então há um conflito e esses dados não podem ser vendidos. Bom, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido o que são os termos de uso. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Beijo, pessoal, até o próximo vídeo.